Queridos, Deus é bom, amém? Quantos pertencem ao reino de Deus aqui? Digam um amém bem forte. Amém. Glória a Deus. Agora, pertencer tem também muitos desafios. Nós vamos falar sobre isso um pouco nessa noite, quando nós entrarmos no nosso estudo bíblico, falando sobre um lugar a qual pertencer. E antes de entrar ali, eu quero só lembrar você de que nesse sábado, nós teremos um reconhecimento de etapas aqui na nossa igreja dos nossos embaixadores do rei. Eles estão estudando para passar na prova, será um momento muito, muito importante na vida dos nossos embaixadores, que são embaixadores do rei. E eu queria convidar você que a igreja, a sábado agora, está conosco a partir das 19 horas, nesse culto de reconhecimento de etapa da organização dos embaixadores do rei. Então, se você, querido, ama os nossos embaixadores, faça um esforço, venha estar com eles aqui. Vai ser um momento muito, muito importante, onde a gente vai receber os familiares dos embaixadores do rei e Deus certamente vai trabalhar no coração dos nossos embaixadores. Então, dia 14 agora, será o nosso culto de reconhecimento de postos dos embaixadores do rei e eu quero convidar você a estar conosco. Bom, dado esse aviso, nós vamos então caminhar aqui na metade do nosso estudo falando sobre um lugar a pertencer. E semana passada, nós trabalhamos 2 pontos ali importantes, pode passar para mim, onde a gente fez uma pergunta: por que você precisa da família eclesiástica? Aí a gente falou sobre a família eclesiástica, identifica-o como cristão verdadeiro, a gente falou sobre isso, e, segundo, a família eclesiástica retira-o do isolamento egoísta. Então, a gente falou de que quando nós fazemos parte da família eclesiástica, nós somos identificados como os verdadeiros cristãos, porque estamos ligados no mesmo lugar e estamos juntos no mesmo corpo, e falamos de que isso tira-nos de uma vida de isolamento, de que não dá para pertencer fora do corpo. Quem pertence está inserido no corpo de Cristo. E a gente falou sobre isso na semana que passou. E aí hoje eu quero dar prosseguimento com um terceiro ponto aí sobre esse pertencimento à família. Olha lá, a família eclesiástica ajuda a desenvolver músculos espirituais. Se tem um lugar que nós somos muito malhados, muito malhados, ou malhamos bastante, é na igreja. Tem gente que, até o cérebro na igreja, ele é fortalecido, ele é trabalhado. Os braços, as pernas. Já viu quando você fala assim, chega em casa, depois de um dia que você serve na igreja, você chega em casa e fala assim, caramba, parece que hoje eu malhei, parece que hoje passou um trator em cima de mim. Minhas pernas estão cansadas, meus braços estão doendo. É que foi muita malhação na igreja. Igreja é lugar também em que nós exercitamos, fazemos um exercício, e exercício trabalha a musculatura. E esse trabalho, então, é desenvolvido também dentro do corpo de Cristo. Olha lá, a Bíblia diz, à medida que cada parte, presta atenção, não é à medida que o outro faz a sua parte, não. À medida que cada parte realiza o seu trabalho em especial, ela coopera para o crescimento das outras partes, para que todo o corpo esteja saudável, crescendo e cheio de amor. Efésios 4,16. Então, é necessário que todo mundo que faz parte desse local, ele exerça aquilo que ele foi chamado para exercer. E quando você faz o que você foi chamado para fazer, você ajuda no crescimento de uma outra parte do corpo de Cristo que está inserido. O problema é quando nós não fazemos o que nós fomos chamados para fazer. E aí nós esperamos que o outro faça aquilo que eu fui chamado para desenvolver. Aí o corpo fica cansado, fica pesado, né? Tem hora que dá um esgotamento, porque a gente está sobrecarregado com o braço do vizinho, que já é o braço dele pesado. Porque, irmãos, ficar para nós. O seu corpo pesa, sim ou não? Não vou perguntar quanto que você está pesando, para não ficar um negócio constrangedor aí, né? Ninguém precisa falar. Mas o seu corpo pesa. Se alguém tiver que carregar você no colo até a casa dele hoje, andando,
será que essa pessoa vai aguentar? Não, né, irmã? A irmã falou, não, nem pensar. Não inventa. Não cria oportunidade para ninguém carregar ninguém nas costas daqui até em casa. Porque o corpo do outro já é pesado. Agora, você imagina, você tem o seu corpo que pesa e você tem que carregar o corpo de outra pessoa que é pesado também. Fica sobrecarregado. A ideia é que cada um que faz parte pertencente desse lugar precisa exercer a sua função. Então, se você é braço, faça a função de braço. Se você é perna, faça a função de perna. Se você é dedo, faz a função do dedo. Não pode deixar o outro com a função dele e a sua função. Então, o pertencimento, ele traz um exercício espiritual que é desenvolvido no corpo de Cristo. Olha lá, uma curiosidade que eu coloquei para nós nessa noite. Ó, as expressões uns aos outros ou uns dos outros são usadas mais de 50 vezes no Novo Testamento. Ou seja, a Bíblia está cheia de orientação de que nós devemos olhar um para o outro, servir um ao outro, atender a necessidade do outro, olhar mais para o outro do que para você mesmo. Está cheio de orientação na Bíblia de que quem faz parte do corpo de Cristo vive a sua vida se importando com o corpo, com aquele que está no corpo. Você não pode ser corpo de Cristo e andar olhando só para a sua vida, sem perceber de que ao seu lado existem pessoas que fazem parte desse corpo e que talvez precisam do seu braço para dar um abraço, ok? Isso é muito importante. Quantas vezes a pessoa entra na igreja e ela não é notada por ninguém? Eu já fui visitar igrejas, até como pastor já, de que eu não recebi um abraço, um aperto de mão, assim, nenhum. Parece que você não faz parte daquele corpo. E toda a igreja que a gente vai visitar, irmãos, nós estamos parte do corpo de Cristo. Então, pastor, mas eu fui lá na Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é corpo de Cristo. Eu fui lá na Batista, não sei aonde. É corpo de Cristo. Eu fui lá, é corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo, ele é revelado por meio da sua igreja, eu e você. Então, aonde você vai, o corpo está lá. Então, se você abraça pessoas aqui, você abraça lá também. Isso não pode ser uma diferença. A gente não pode colocar um rótulo de uma placa e dizer, não, eu só me relaciono com os batistas. Com o batista, eu converso, mas com o irmão de uma outra denominação, não. Dá muito trabalho conversar com gente com pensamento diferente. Nós somos corpo de Cristo. E o corpo de Cristo deve edificar uns aos outros. E isso também nesse local que nós estamos inseridos. Olha lá. Recebemos ordem para... Olha aí as ordens, irmãos. Aí eu quero que você responda para você se essas ordens você tem vivido. Olha quantas. Recebemos ordens para amar uns aos outros. Aí pergunta para você aí. Está amando todo mundo? Orar um pelo outro. Está orando pelo outro? Incentivar uns aos outros, admoestar uns aos outros, saudar uns aos outros, servir uns aos outros, ensinar uns aos outros, aceitar uns aos outros, honrar uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros, perdoar uns aos outros, submeter uns aos outros e sermos dedicados uns aos outros, além de muitas outras orientações em que eu e você devemos olhar para o outro. A gente vive uma realidade de que nós estamos mais preocupados com nós do que com o outro. Pergunta para a pessoa do seu lado aí, tu já jantou hoje? Já jantou hoje? Se ela falar assim, não, então tu fala assim, então deixa comigo que hoje eu te levo para jantar. Eu vou me importar com você. Se tem uma coisa que eu gosto que se importe comigo é comida. A gente se importa, olha para a pessoa do lado e fala assim, tá tão magrinho, tadinho, vamos dar uma força para esse irmão, vamos abençoar a vida dele. Irmãos, às vezes, olha, sem brincadeira, às vezes são coisas tão pequenininhas que você faz pelo outro que alegra a vida do outro. Você manda uma mensagem para ele e fala assim, irmão, estou orando pela sua vida. Isso alegra aquela pessoa. Você fala assim, irmão, eu lembrei de você, eu estou orando por você, pela sua família. Isso alegra. Não precisa ser dia de aniversário. A gente espera, o dia do aniversário do irmão para mandar uma mensagem para ele.
Você tem tantos dias do ano para mandar uma mensagem para ele, e você espera só no aniversário dele, porque a Raquel te lembra no grupo de informação que tem um aniversariante daquele dia, e às vezes você fala assim, não vou clicar agora nesse número não, porque não tenho tempo para mandar feliz aniversário para o irmão. Nós precisamos desenvolver uma unidade onde a gente vive também a vida do outro. A gente vai falar sobre isso. Na igreja, não tem esse negócio de, não, a vida é minha, problema é meu. Não, a vida é sua, problema é nosso. A vida é nossa. Nós estamos juntos no mesmo lugar. Então, cuidado, porque a gente vai falar sobre isso. Tem gente que não gosta de ser admoestada, corrigida. Mas quem está no corpo tem que aprender a ser corrigido. Quem está no corpo de Cristo vai receber dias de que alguém vai dizer para você, olha aí, meu irmão, você é uma benção. Mas tem dia que vai dizer, meu irmão, você está dando problema. Vamos corrigir a sua vida. Vamos resolver essas coisas. Isso é corpo. Né? Quando a gente é corrigido, ninguém gosta, não é verdade, irmãos? Ainda mais quando a gente chega numa idade e fala assim, depois de 60 anos, ficar ouvindo coisinha de pessoas da igreja, nem vou mais voltar lá. Mas o corpo de Cristo, ele tem que estar disposto a ser corrigido, exortado, ensinado. Isso é pertencer. A gente vai caminhar por esse pensamento daqui a pouquinho. Olha lá, isso é ser membro do ponto de vista bíblico. Essas são as responsabilidades familiares que Deus espera que nós cumpramos na comunidade local. Bom, o isolamento é enganoso. É fácil nos enganarmos, pensando sermos maduros quando não há ninguém para nos contestar. A verdadeira maturidade manifesta-se nos relacionamentos. Irmãos, é muito fácil dizer que você é maduro quando ninguém te corrige. Mas quando alguém te corrige, como é que você age? Quando alguém fala uma palavra para você que é dura, mas é de exortação, como é que você se sente? Tem gente que fala assim, nunca mais eu piso lá naquele lugar. Eu não quero amizade com essa pessoa, nem se ela parecer pintada de ouro, porque ela falou uma coisa para mim que me machucou muito, mas às vezes era uma verdade. Às vezes alguém fala coisas desnecessárias, mas às vezes fala uma palavra que é forte, dói na hora, mas é necessária. E aí, querido, a maneira como você reage às palavras que você ouve quando você está no corpo de Cristo vai mostrar se você é maduro ou imaturo. E vou dizer para os irmãos, tem muita gente que é imatura ainda no corpo de Cristo, que quando escuta algo que não agrada, fica bicudo, chateado, não quer mais participar, ainda vai dizer assim, nunca mais eu entrego o dízimo nessa igreja. Porque faz barganha com Deus. E acha que Deus depende do teu dinheiro para ele ser Deus. Deus é Deus independente daquilo que a gente faça. Independente. Ele é Deus, ele é Senhor, ele é dono, ele é rei. Independente se a gente vai ser fiel ou não, ele é Senhor de todas as coisas. Agora, ele também pode corrigir a igreja dele e usar você, eu, nós, um ao outro. Se você está vendo que a pessoa está indo para um caminho errado, chama ela, corrige ela, fala com ela. Pastor, mas ela não vai gostar, mas o corpo de Cristo pode fazer isso. Quem faz parte do corpo de Cristo tem autoridade para corrigir aquele que faz parte do corpo e talvez está se desviando. E a Bíblia vai dar para a gente várias orientações de que a gente deve fazer isso. Deus tem uma função específica para você na família cristã. Isso se chama ministério. E o Senhor lhe concedeu talentos para essa missão. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todo o corpo. 1 Coríntios 12, 7. Então, o que você recebeu não é para o seu benefício, é para o benefício do corpo de Cristo. E você deve utilizar isso para o corpo de Cristo, tá bom? Então, essa orientação aí, olha, essa musculatura é desenvolvido quando nós exercitamos o atendimento um ao outro. Então, você vai falar para a pessoa que está perto de você assim, olha, quando eu te corrigir, é porque eu te amo. Quando eu te exortar, é porque eu quero o teu bem. Não é porque eu estou querendo te magoar, mas é porque eu estou querendo que sua musculatura fique fortalecida. A gente está treinando a musculatura. E aí, o exercício diário. Aí você vai aprender, não, Senhor, o Senhor usa pessoas para que eu possa ser aperfeiçoado. Isso é a igreja que amadurece e cresce. Bom, a família eclesiástica também irá impedi-lo. Olha lá, quarto ponto, de retroceder.
Você conhece alguém que retrocedeu na fé? Quantos conhecem alguém que se desviou? Que saiu, que hoje está assim, bem longe, tá lá. Você conhece a pessoa? Conhece, irmão? Todo mundo conhece alguém assim, né? Ó, tem uma missão pra gente então, hein? Se a gente conhece, tem uma missão dura, desafiadora, olha lá. Nenhum de nós está imune à tentação. Nas circunstâncias apropriadas, você e eu somos capazes de cometer qualquer pecado, irmão. Não se escandalize com o que eu vou dizer, não. Não se escandalize. Mas se você não estiver vivendo uma vida com Cristo, buscando o Senhor, se fortalecendo no Senhor, qualquer oportunidade de pecar será uma oportunidade para você realizar o pecado. Qualquer oportunidade. Todos nós estamos diante de possibilidades de cometer um pecado. Todos nós. Então, o amigo ou amiga que hoje está vivendo uma vida fora, ele precisa que você que está na fonte vá buscar ele, resgatá-lo, porque um dia pode ser que seja você perdido e alguém vai ter que te resgatar. Essa é a verdade. Ninguém aqui pode afirmar categoricamente que nunca vai se desviar. A Bíblia diz para a gente, aquele que acha que está de pé, cuide-se, cuide-se para que não caia. Está dizendo, aquele que acha, ela não está dizendo aquele que está de pé, ela está dizendo aquele que acha que está de pé, cuide-se para que você não venha a cair. Por quê? Todos nós estamos diante de possibilidades de cairmos, de nos desviarmos. E a gente precisa então perceber de que há uma missão grande para nós aí dentro dessa realidade, quando a gente pertence a esse corpo. Deus nos atribuiu individualmente a responsabilidade de mantermos uns aos outros no caminho certo. Mas antes eu quero ler o texto lá, Jeremias 17 e o verso 9. Olha o que diz o texto, ó. Farei os inimigos cercarem a cidade até que acabe toda a comida. Então, os que estiverem presos dentro dela comerão os próprios filhos, filhas e amigos. Serão levados ao mais absoluto desespero. E o texto de 1 Coríntios 10, 12 diz para nós, portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuide-se para que não caiam. O que o texto está dizendo para nós? Existe absurdos, mais absurdos, que podem nos levar a pecar. Situações, consequências, lugares, oportunidades que vão chegar a nós e isso pode nos levar a cometer o pior dos piores pecados, ao ponto de comer um filho, como o texto está dizendo. Eles foram colocados em uma condição de que aquilo iria causar desespero a eles. E eles então iriam tentar ali, de alguma forma, saciar a fome deles. Comer um filho é pecado? Claro que sim. Matar é pecado? Só dá para comer se matar, né? Já matou, pecou. Só em pensar isso já é um pecado. Já é um pecado. Isso quer dizer para nós que nós devemos estar vigilantes o tempo todo, irmãos. Porque nós não podemos ter a segurança em nós de que nós somos capazes de nos manter em pé. Pessoal que namora, relacionamentos assim, não, pastor, eu consigo ficar numa boa na sala com a minha namorada quando os pais dela vão dormir. Consegue nada. Não consegue nada. Foge disso, porque o diabo está lá entre vocês, lá no meio de vocês tentando. Muito cuidado, porque oportunidades são dadas a todos de pecar. A todos, desde pastores, entre tantos outros, recebem a oportunidade de cometer um pecado diante daquilo que é oferecido a ele. Então a gente precisa estar atento, que alguém vai cometer isso. E o que eu faço quando alguém se desvia, quando alguém sai? Eu preciso resgatar. Se essa pessoa que está perto de você hoje se desviar, você vai resgatar ela? Vai atrás dela? Imagina aí, essa pessoa que está perto de você, aí, pertinho de você, se por algum motivo ela se desdenhar e falar assim, não quero nunca mais, você vai resgatar essa pessoa? Você vai fazer de tudo para ir atrás dela? Vai. Porque você entende que ela tem valor, ela faz parte desse ambiente nosso, ela está inserida. Irmãos, quantos irmãos nossos que fizeram parte do corpo, hoje estão longe, mas o fato deles estarem longe não muda o que eles fizeram quando estavam perto. Então esse pensamento de que aquilo que eles haviam feito quando estavam conosco tem que estar no nosso coração ao ponto de falar assim, eu vou lá resgatar ele, porque ele é precioso, porque ele é importante. E a Bíblia vai nos orientar sobre isso. Olha lá, a Bíblia diz,
encorajem-se uns aos outros todos os dias, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. A frase não é da sua conta, não é uma frase cristã. Somos chamados e recebemos ordem para nos envolvermos com a vida uns dos outros. Então, se você está vendo que alguém está se desviando, fala com essa pessoa. Vai atrás ela. Se você perceber de que alguém está... Vou falar agora voltado para as irmãs adultas, mulheres. Se as irmãs perceberem que as vestimentas, de repente, das nossas jovens estão fora de uma vestimenta cristã, chegue nessa jovem e conversa com ela. Pode falar, chega assim, filhinha, não dá, né? Vamos melhorar essa roupinha porque, não está dando um bom testemunho. E a jovem tem que entender. Isso é amor. Se o jovem perceber de que, né, uma irmã está com um decote, irmã, que vergonha. A irmã precisa né? A irmã é uma senhora já. Isso é amor. Tanto eu posso exortar, quanto um ao outro pode corrigir. Se os homens perceberem que o jovem está chegando com aquela roupa muito colada, está bem bagunçado o negócio, conversa. Homem para homem, fala, meu filho, olha como é que está esse negócio aí. Não fica bonito, não é um ambiente para isso, né? Você não é nem tão bonito assim, quer desse jeito. Já dá uma corrigida com carinho. Os jovens aqui sabem, né, que eu corrijo eles com carinho. Por exemplo, quando eles vêm com aquelas calças que parece que passou um trem por cima da roupa deles, eu chego nele e falo, meu filho, quer uma agulha para costurar essa roupa? Meu filho, que roupa é essa? Tu comprou aonde? Que eu nunca vou comprar nesse lugar. Então a gente vai dando um toque assim, dá um se liga aqui, um se liga ali, a pessoa vai entendendo o recado. Vai entendendo. De verdade, irmãos, tem calça rasgada que nem de graça eu quero. Se você me der no meu aniversário uma calça dessa que esses jovens usam, meu irmão, ela vai virar pano de chão. Tu pagou R$200 numa calça dessa? Dinheiro jogado no lixo. Vergonha. Um furinho na calça você já dá um jeitinho. Mas a gente, como igreja, a gente pode corrigir um ao outro. E se a pessoa não entender a correção, é porque é falta de maturidade. Ela ainda precisa ser exercitada. E não espere que todo mundo vai entender quando você chegar. Alguém vai ficar bicudo, mas em algum momento ela vai compreender. Em algum momento ela vai chegar numa maturidade que ela vai falar assim, puxa, que bom que a irmã lá atrás falou aquilo para mim. Hoje eu agradeço a Deus pela vida dela. O que a gente não pode é ficar calado, a gente tem que falar. Agora, esse texto de Tiago, olha isso, irmãos. Tiago nos adverte, olha, guarda esse texto, olha. Prezados amigos, se vocês conhecem alguém que se desviou da verdade, não desistam dessa pessoa. Façam tudo para trazê-lo de volta e terão resgatado uma vida preciosa da destruição e impedido que ela se afaste de Deus. A orientação que Tiago está dando aqui nesse texto é falar para nós assim, olha, se vocês estão vendo que alguém se desviou, se desgastem, mas resgatem essa pessoa. Façam tudo o que for possível. Não permitam que ela permaneça nessa distância que ela está. Quem aqui já ficou cansado de tentar resgatar alguém que foi e não quer mais voltar? Sim ou não, irmãos? Tem uma hora que a gente cansa. Tem uma hora que a gente fala assim, agora eu vou entregar de mão. Vou largar a mão, né? Vou deixar no mundo. Mas a orientação de Tiago é, não desistam dessa pessoa, façam tudo para trazê-lo de volta e terão resgatado uma vida preciosa da destruição. Por quê? Ele sabe que essa vida está indo para o inferno. A destruição que ele está dizendo é que ela vai viver eternamente destruída no inferno. Então a gente precisa pensar hoje nisso. É melhor o quê? Se desgastar tentando resgatar ou ficar com aquele sentimento de que você não fez o que tinha que ser feito e saber que essa pessoa morreu e foi para o inferno? Tem que se desgastar. O corpo de Cristo, ele vive o tempo todo se desgastando para poder resgatar e trazer de volta aqueles que estão longe. Bom, quinto ponto. A família eclesiástica irá proporcionar a proteção espiritual de líderes devotos. Olha isso, ó. Isso é interessante, porque a gente está falando de uma responsabilidade que nós temos, que todos nós temos, mas também
dentro desse ambiente eclesiástico, existe a responsabilidade do pastor. Ele tem uma missão, ele tem um compromisso com Deus e que ele também precisa se desgastar nesse compromisso que ele foi chamado. Está lá, Deus atribuiu aos pastores a responsabilidade de guardar, proteger, defender e cuidar do bem-estar espiritual do seu rebanho. Esse é papel do pastor. Ele tem que fazer isso. Se um pastor, ele não se responsabiliza em guardar as suas ovelhas, protegê-las, defendê-las, cuidar bem do estar delas, então algo está errado. E a gente precisa olhar para esse texto e perceber de que são características que você tem que identificar no seu pastor. Se o seu pastor não desenvolve as características pelo qual ele foi chamado para desenvolver, algo está errado nesse chamado dele. Ele está deixando de fazer aquilo pelo qual ele foi chamado. Então, avalie o seu pastor dentro dos princípios bíblicos, para que ele possa ser um homem de Deus e que atenda aí a orientação que a Bíblia traz. Atos 20, do 28 ao 29. Portanto, cuidem de si mesmo e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja, comprada com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes que não pouparão o rebanho. Então a orientação aqui é que os pastores, eles cuidem do rebanho, alimentem o rebanho, deixem o rebanho esperto, porque quando ele fosse retirado do meio do rebanho, os falsos apareceriam e tentariam seduzir os rebanhos, levar eles para fora. Irmãos, a gente prioriza aqui nessa igreja a pregação do evangelho, da palavra de Deus. Irmãos, veem isso. A gente não é uma igreja que fica pregando aqui teologia de prosperidade, de que você não vai passar por aflição, de que você não vai enfrentar dias maus. A gente prega a verdade. A gente fala, irmãos, vai chegar dia mal na tua vida, vai ter dia que alguém vai pisar no seu pé, a Bíblia diz que você deve dar a segunda face. A gente ensina a palavra de Deus nessa igreja. Agora, nós precisamos estar recebendo essa palavra e vivendo ela. Agora, se você quer viver um evangelho que te enganam, diz assim, não, você vai se dar bem, nada vai ter problema nenhum. Eu lembro que quando alguns irmãos foram me procurar no gabinete para a gente trazer o nome para cá, para Parque Sueli, eu falei para essas pessoas, uma das coisas que eu falo sempre no gabinete é, olha, Parque Sueli não é uma igreja perfeita. Em algum momento, alguém vai pisar no teu pé lá dentro. Eu sempre falo isso no conselho que eu dou para as pessoas que vêm. Vai haver situações lá que alguém vai decepcionar você, que alguém vai frustrar você, porque nós somos um lugar de pessoas imperfeitas. A gente não pode mostrar para o mundo uma coisa que não somos. Nós somos imperfeitos, mas nós estamos aqui tentando buscar em Cristo a perfeição para as nossas vidas, sermos melhores, nos corrigir. É isso que nós tentamos fazer aqui na presença do Senhor. Mas dizer que aqui é o lugar de perfeitos, então, meu irmão, eu vou ser o primeiro a sair pela porta e ir embora. Porque nós somos imperfeitos. E não há essa perfeição em nós, só há em Cristo. Então, o pastor ele tem que deixar o rebanho orientado, para que não seja aí enganado. Hebreus capítulo 13, do 7 ao 17, verso 7. Lembre-se de seus líderes que lhe ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e sigam seu exemplo de fé. Verso 17. Obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma e disso prestarão contas. Deem-lhe motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiará vocês. Então, o papel do líder é cuidar da alma daqueles que Deus colocou diante dele para que seja cuidado. E aí, às vezes, o líder traz uma palavra dura, correção, é porque ele está cuidando, está ensinando. E nós devemos, então, estar com o nosso coração aberto a receber essa correção. Bom, 1 Pedro 5, 1 a 4, olha lá. E agora, uma palavra aos presbíteros em seu meio. Eu, que também sou presbítero, testemunhei os sofrimentos de Cristo, e também participei de sua glória e também participarei de sua glória quando ela for revelada. Assim, peço-lhes que cuidem do rebanho que Deus lhes confiou com disposição e não de má vontade,
não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sobre seus cuidados, mas guiem-nos com o seu bom exemplo. E quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Louvado seja Deus. Então, o papel do pastor é cuidar e não utilizar da sua autoridade para exercê-la de uma maneira agressiva, severa. Infelizmente, a gente sabe que existem líderes que usam da sua autoridade para abusar das suas ovelhas. Essa é uma realidade. E parece que eles nunca leram o texto de 1 Pedro 5, do 1 ao 4, onde a orientação é clara, em que as ovelhas não são deles, são do Senhor. E de que o papel deles é cuidar dessas ovelhas e não abusar delas, não querer lucrar sobre elas. O que a gente mais vê no mundo gospel hoje é um mundo lucrativo. Porque o mundo gospel se tornou negócio. Sim ou não, irmãos? Negócio. O camarada, ele encontrou no mundo gospel uma fonte de dinheiro. Aí ele fala assim, não, já que no mundo eu não consegui, né, ser nada, agora eu estou na igreja, então eu vou ser cantor, eu vou ser pastor. E aí ele abre uma igreja na esquina da casa dele e todo mundo passa a participar lá da igreja lá da esquina, porque ele começa a falar que lá você vai ser curado, vai ter prosperidade, vai ser isso, vai ser aquilo. E um montão de gente faz parte dessa onda. E quando percebe, está sendo sugado. Sabe? Eu já ouvi testemunhos de pessoas que venderam TV, venderam os seus bens, porque uma determinada denominação pedia que você vendesse e desse o dinheiro para a igreja lá. E as pessoas ficaram na miséria, porque tudo que tinha vendeu e deu lá na mão do... Se um dia Parque Sueli fizer isso, foge de Parque Sueli. Vai embora para nunca mais voltar, porque ela se desviou da fé. Se um dia o pastor da igreja inventar uma história dessa, irmãos, manda ele sair pela primeira porta. Não permanece com ele, não. Porque ele está levando você para o abismo. Para o abismo. A gente tem que ser sincero. Eu, como pastor, preciso falar isso para você que está em casa, você que está aqui. Você precisa estar com seus olhos abertos. Não é todo homem que é homem de Deus. Tem homem que se diz ser homem de Deus, mas é um charlatão. E está lá usando da igreja para poder abusar das ovelhas. E a gente precisa, como ovelha, ter maturidade, crescimento espiritual, para discernir o que é certo e o que é errado. Isso é um lugar de culto racional, onde a gente para, pensa e fala, opa, isso ali foge da palavra de Deus. E a gente foge desse lugar também. Bom, alguém quer falar alguma coisa? Irmão Antônio ali, por gentileza, o diácono Antônio, por favor. Som. Som. Foi bom só falar, porque muita ovelha, ou infelizmente, muitas ovelhas, elas se negam. Muitas ovelhas se negam, a própria igreja se nega a cumprir a palavra de Deus. A própria palavra de Deus diz, errais por não conheceres as Escrituras e o poder de Deus. Todos nós começamos a vida cristã através, né, do Senhor nos aceitar, a gente como nova criatura, a gente vai crescendo na palavra, no conhecimento. E o apóstolo Paulo já se preocupava com isso quando ele chamava a atenção da igreja para que não permanecessem como crianças, né? O respeito à criança como neófito da fé, como aquele que está iniciando no Evangelho. Mas ele chama atenção para o crescimento espiritual. E todos nós, em particular, temos a responsabilidade como ovelhas, porque o mesmo Espírito que habita na vida do pastor também está na vida da ovelha. Não é verdade? É o mesmo Espírito.
Então, mesmo o ensinamento, é claro, a responsabilidade pastoral, ela é muito grande, que ela é chamada especificamente, mas quando você deposita tudo em cima do seu pastor, é um problema. Você quer fugir da tua responsabilidade como crente. A palavra de Deus está aqui para todos. É um manual nosso. Toma posse, né? Lê, medita, busca o conhecimento, que aí você não será enganado. Infelizmente, nós vemos multidões aí serem ainda enganadas, ovelhas dilaceradas pelos seus pastores. Por quê? Porque não tomam posse da palavra de Deus. É uma responsabilidade pessoal. Eu acho que na medida que você vai crescendo, você vai acompanhando, você vai amadurecendo, você vai absorvendo, vai aprendendo, porque o próprio Espírito de Deus nos ensina. Agora, se o crente não quer aprender, ele torna-se alvo fácil daqueles falsos mestres, falsos ensinadores, falsos profetas. Esses homens estão aí mesmo para, né? Por quê? Se o camarada lança uma campanha dessa de cura, fajuta, ou do lencinho colorido, que vai passar, o corredor cheio de pano, que vai abençoar, as pessoas estão atrás disso. Ao invés de se alimentarem da palavra de Deus, elas estão buscando aquilo que apraz melhor o seu coração. Então, tornam-se alvos fáceis. É como um programa de televisão que o camarada lá é como essa criptomoeda ou Bitcoin, onde o camarada acha que com um estalo de dedo ele vai ficar rico. Ele bota R$100 e vai ganhar milhões de um dia para o outro. Então, são engodos, né? Na realidade, essas coisas estão no coração do homem, a facilidade de ganhar fácil, de receber fácil, inclusive barganhar com Deus. Aí, infelizmente, depois bota a culpa no pastor, bota a culpa nos seus líderes. Claro, existem esses, mas só existem esses porque as próprias pessoas se deixam levar por esse caminho de facilidade. O evangelho não é fácil, cumprir a palavra de Deus não é fácil. Mas é o melhor caminho ainda que nós podemos obedecer a palavra. Se você lê a palavra, faz como os bereanos, o camarada chegava lá, pregava a palavra, o bereano ia na Bíblia. Vamos conferir o original. Né? Isso aqui não é a palavra de Deus? Então, pastor, só existe enganação quando existem pessoas predispostas a serem enganadas. A realidade é essa. É falta de cuidado com a sua própria vida espiritual. Né? O homem vai continuar errando por não conhecer a palavra de Deus e as Escrituras. Então vai chegar qualquer um, vai tomar posse e vai conduzir. É como um líder de uma nação. Às vezes pode ser mas sendo esperto, ele vai comandar a nação do jeito que ele quer. Aquelas pessoas mal, bem intencionadas talvez no seu coração, mas mal instruídas. Sim. Não busca conhecimento, não busca crescimento, não busca nada. Então, fica na mão desses homens. Essa é a minha palavra, pastor. Sim. Às vezes também a gente tem dentro desse pensamento, uma falta de conhecimento de muita gente, né? Porque a igreja é um lugar que a gente acha que todo mundo é bonzinho. Todo mundo entra na igreja, a gente acha que todo mundo está sem maldade, sem pensamento ruim. Que todo mundo que senta com a gente aqui, não, esse aqui é irmão, vamos levar para a nossa casa para dormir com a gente lá. A gente tem esse pensamento, a gente acaba na igreja, não tem problema não vai fazer nada de errado não. Só que a gente precisa entender que essa inocência, uma hora alguém abusa dela. Alguém em algum momento vai abusar da sua inocência. E se você não tiver um conhecimento mínimo da palavra, você vai se deixar ser enganado por muito tempo. E às vezes não é falta só de conhecimento, mas às vezes também, irmãos, existe um abuso psicológico por meio de muitos líderes. Tem muitos líderes que eles destroem a mente das ovelhas psicologicamente. Destrói. Se você não vier, você vai ser amaldiçoado. Seu casamento não vai dar certo porque você deixou de fazer isso. Vai dar problema na tua casa. E a pessoa fica com medo daquela palavra que o líder trouxe. Mas ele falou que se eu não vier, eu vou ser amaldiçoado. Aí acontece uma situação, o líder falou, aconteceu. O líder disse e agora minha vida está andando para trás. Porque, irmãos, isso é tudo do diabo.
tentando destruir a vida da igreja. E a gente não pode se deixar ser levado por palavra que não é palavra de Deus. A palavra de Deus é palavra de Deus, a palavra do homem é palavra do homem. Então, se o homem trouxe uma palavra como essa, vai ver o que Deus diz sobre isso. Se Deus não está falando nada desse negócio aí que ele está dizendo, deixa ele para lá e segue a sua vida. Porque a gente precisa permanecer com a palavra de Deus e não com a palavra do homem. Então, nós precisamos conhecer a palavra, mas entender que tem muita igreja que existe abuso psicológico também, por parte de liderança. E as pessoas estão lá. Elas pertencem àquele lugar. Pertencem àquele lugar. E ela fica lá até que ela morra. Venha morrer. Fala assim, não, mas daqui eu não saio, porque o meu pastor ele é uma bênção. Ele é uma bênção, mas só a misericórdia do Senhor sobre aquilo que é uma bênção. E às vezes também, quando a pessoa descobre o que é de fato ser pastoreada, aí ela fala assim, uau, eu não sabia que isso era ser pastoreado. Agora meus olhos conseguem perceber e provar do que é. Então, às vezes, a pessoa vive a vida toda enganada. Quando Deus resgata ela daquele lugar, aí ela fala assim, agora eu sinto de verdade o que é. E aí ela passa a viver uma nova vida. É. Em 1 João 4, nos alerta isso aí, ó. 1 João 4. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Amém. Então, a gente consegue perceber o que é e o que não é. Agora, o problema é que a gente não quer ter o trabalho para poder investigar. A gente aceita tudo que vem. Aí a minha pergunta para você é o seguinte, vamos lá. Bota aí para mim. Você é frequentador ou membro? Vamos lá. Responda os irmãos aí. Você é frequentador ou você é membro? Eu sou membro. Agora, irmão, qual é a diferença de um frequentador para um membro? Membro, a irmã falou que membro tem compromisso. O irmão está falando que membro tem raiz. O frequentador o quê? A raiz em cima da terra. É isso, irmão? Todo mundo concorda com isso? Ou alguém pensa diferente? O frequentador o quê? Quando ele quer, ele vem, não leva nada a sério. O membro faz parte do corpo. Existe uma diferença muito grande. Agora, preste atenção no que todo mundo está falando. Que o frequentador ele vem quando quer, não leva nada a sério. Ok? Preste atenção, hein? Todo mundo falando isso. Ah, não, pastor, o membro é o que tem raiz, o membro é o que tem compromisso, o membro é que está. Aí eu pergunto de novo, você é frequentador ou você é membro? Se você entende que um frequentador é aquele que não tem compromisso, que é aquele que não tem raiz, que é aquele que não frutifica, né? Ele é o quê? Você é frequentador ou você é membro? Membro é quem tem compromisso, membro é quem está assíduo, membro é quem participa, membro é quem contribui. Aí você se pergunta, ué, será que eu voltei a ser frequentador? Sim ou não, irmãos? Porque assim, a gente vê o frequentador como aquele que não está conosco. Mas se a gente entende que o frequentador é tudo isso, quantas vezes a gente se parece frequentadores de igreja? Quantas vezes a gente não assume um compromisso de fato com o lugar que nós estamos inseridos? Quantas vezes a gente não vive uma vida de contribuição com esse lugar? Sim ou não? É verdade. Então, meu irmão, o seu nome no hall de membro é só um nome de fachada, porque você é frequentador. Aqueles que não são membros, eles não têm compromisso nenhum com o reino de Deus, com a obra de Deus, com o lugar que está inserido, com o estudo da palavra de Deus, com o crescimento do local que ele está inserido, com os sonhos que esse lugar tem. Ele é um frequentador, ele fala assim, quando der eu vou, quando não der também. E tem muita gente que se diz membro e está assim.
Ah, não, domingo de manhã eu vou. Eu vou lá, cumpro meu dia, bato o cartão. À noite não me chama não, porque eu já fui de manhã, já fiz minha parte. Já fiz minha parte. Tem gente que acha que vem à igreja fez a sua parte. Irmão, para com isso. Você não está fazendo parte nenhuma. Se você acha que dar um culto a Deus é fazer um serviço de fazer sua parte, faz isso em casa, irmão. Porque a igreja ela anda junto, a igreja trabalha junto, a igreja cresce junto, a igreja ama estar junto. Isso é um membro. O frequentador ele fica batendo cartão. Ainda diz assim, ó, bati hoje, hein? Amanhã eu volto. Então existe diferença, muita diferença entre frequentador e membro. Pode falar, minha irmã. Pegou no microfone para falar? Vou falar que às vezes a gente erra por causa de um erro. Muitas pessoas pecam porque não sabem o que não está errado. Mas a gente não sabe o dia da manhã. Isso. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu não vim, não é porque eu não quis. Eu sei que eu dei brecha para o inimigo. Mas o meu Deus é poderoso. Ele pode me trazer de volta. Amém. Entendeu? Quantos creem nisso? Amém, irmãos? Então, Nós cremos. Isso. não vou voltar atrás de novo. Glória a Deus. Amém. Então a irmã está aí fazendo um voto com o Senhor, né? Isso é normal. A gente às vezes falha, erra, mas a gente se arrepende e fala, Senhor, estou aqui, porque eu quero ser membro do teu corpo. Eu não quero frequentar, eu quero criar raiz. Então, olha lá, a diferença entre frequentar uma igreja e ser membro dela está no comprometimento. Os frequentadores são espectadores que ficam à parte. Os membros envolvem-se no ministério. Os frequentadores consomem. Os membros contribuem. Os frequentadores querem os benefícios que a igreja propicia, sem participar das responsabilidades. São como casais que querem viver juntos, sem o compromisso do casamento. A melhor definição é isso. Tem muita gente que quer, mas não quer compromisso. A pessoa que está lá, quer os benefícios do casamento, quer a sobremesa do bolo, mas não quer casar. Então, meu irmão, em nome de Jesus, está na hora de casar, então casa, para a glória de Deus. Vira um membro presente na tua vida. Ô, pastor, eu me sinto como membro e frequentador da igreja. Porque eu faço parte do rol da igreja. E frequentador porque eu estou sempre atuando no trabalho da igreja. Sim. Então, estou sempre frequentando o trabalho da igreja como membro da igreja. Então, mas o membro, ele é presente com compromisso, ok? Claro que se você é um membro, você vai frequentar, né, Joel? Vai estar lá. Mas com compromisso com o lugar que você abraça. Agora, o frequentador que não é membro, ele não tem compromisso com esse lugar que ele está inserido, ok? Ele não pensa em contribuição, ele não pensa de que tudo isso aqui tem um gasto, ele não pensa que estar aqui, nós pagamos por isso aqui. O governo não paga nada, a gente nem quer que o governo pague nada. Porque quem nos sustenta é o Senhor, através dos membros desta igreja. Aqueles que são fiéis ao Senhor. Então nós precisamos entender que membro, ele assume compromisso. Ele não vive de bater cartão. Uma hora ele quer, uma hora ele não quer. Ah, uma hora eu quero, uma hora eu quero, uma hora eu quero, uma hora eu não quero. Para, irmão. Amadurece e crescer logo na presença do Senhor. Então isso é essa responsabilidade. E o melhor exemplo é esse aí. Os casais que querem viver junto, mas não tem compromisso do casamento. Se você conhece um casalzinho que tem que casar, fala para eles, bora, tá na hora. Chega de ficar só frequentando a minha casa. Casa com a minha filha. Tá na hora de parar de ser frequentador da minha casa. Casa, vira membro. Isso aí é membro. Bom, para a gente terminar o último slide, tá? Tornar-se membro de uma igreja local é o passo que vem naturalmente a seguir. Uma vez que você tenha se tornado filho de Deus, você se torna cristão ao se comprometer com Cristo, mas se torna membro de uma igreja ao se comprometer com um grupo específico de fiéis. Então,
Quantos são membros aqui? Diga amém. Glória a Deus. Nós temos muitas pessoas, então, comprometidas. Aí eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, comprometido com a introdução da igreja. E nós temos mesmo. Comprometidos com som, com a parte de iluminação. Nós temos gente ali que é muito comprometido com a parte das lives, do louvor. Em tudo, irmãos. Quantas pessoas assumem compromisso, mas quanta gente também não vive uma vida de compromisso. Então, que nessa noite nós possamos ir para casa e falar assim: próxima vez que eu vou voltar casado, porque eu sou membro do corpo de Cristo. Para a glória de Deus e servindo ao Senhor, que é o dono da igreja. Amém? Até que a morte nos separe, né? Nós vamos orar agradecendo a Deus por essa palavra, por esse estudo de hoje. Seja membro e não frequentador, porque é isso que Deus espera de você. Vamos orar? Vamos orar agradecendo a Deus por essa oportunidade. Senhor, mais uma vez nós somos tão gratos porque o Senhor nos inseriu no corpo de Cristo. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra diz no livro de Atos de que o Senhor é quem ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. E nós estamos aqui acrescentados no Teu corpo, porque fomos salvos pelo Teu sacrifício. Obrigado pela oportunidade de sermos a igreja que tem comprometimento e que vive isso de maneira que no final o nome do Senhor é exaltado. Muito obrigado por cada membro, ó Deus, desta igreja, do corpo do Senhor aqui neste lugar. Nós somos privilegiados e nós amamos, Senhor, amamos fazer parte da Tua igreja. Nós amamos, Senhor, ser a Tua igreja. Muito obrigado pela alegria de nos cansarmos, nos desgastarmos, de, Senhor, às vezes ficarmos muito cansados, mas saber de que nós estamos contribuindo para que o Teu nome seja exaltado. Que a igreja se alegre, Senhor, em sonhar, em crescer, em avançar, em ser, ó Deus, frequentadores com uma vida de comprometimento com a Tua palavra. Que nós não venhamos apenas frequentar, mas que nós venhamos nos comprometer com a palavra do Senhor, porque o Senhor espera que membro tenha compromisso, e certamente aqueles que estão sem compromisso, o Senhor vai despertar para que tenham nos seus corações o desejo de ter mais compromisso com o Senhor do que com o mundo à nossa volta. Eu te agradeço, eu te peço agora que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a consolação do doce Espírito Santo continue com a igreja presente, com o povo que está espalhado, onde houver a Tua igreja, que o Senhor continue sustentando a sua igreja. É a nossa oração e nós oramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, querido. Deus abençoe sua vida. Vá em paz.